Olá, alunos e alunas! Hoje nós iremos trabalhar com um tema que é uma continuidade da aula anterior. Na última aula, nós vimos que uma das técnicas básicas da IA era a busca, era procurar a sequência de ações que levava a um certo resultado. Então, a busca por soluções de problemas é um tópico central da pesquisa IA. Por quê? Porque o mundo tem problemas e mais problemas a serem resolvidos. Por exemplo, nós temos e queremos, em muitos casos, resolver equações, provar teoremas, interpretar textos, extrair informação de alguma fonte. Isso pode ser um tipo de problema. Nós queremos alocar recursos, por exemplo, mão de obra, equipamentos, máquinas de transporte, de maneira a atender os custos, os objetivos da tarefa envolvida, os prazos que devem ser cumpridos, e fazer isso em tempo hábil. Isso também é um tipo de problema. Outro exemplo de problema é elaborar grade horária, elaborar uma sequência de slides, diagramar revistas. Ou seja, você tem que arranjar objetos e arranjar os teus recursos e dispô-lo, de certa forma, a atingir uma meta que, de início, você não tem. Um exemplo mais complexo é você projetar de forma automática circuitos de grande complexidade, os VLSI, Very Large System Integration. Também existem problemas que, embora não sejam, talvez, práticos no dia a dia, nós costumamos resolver porque eles são ou agradáveis ou eles permitem aprender como resolver outros problemas. São os problemas de teste. Em inglês, o pessoal chama de toy problems. Aqui tem um exemplo de toy problem que nós vamos fazer uso durante as aulas. É o quebra-cabeça de 8 peças ou o jogo do 8. Acho que todos conhecem. É um quadrinho com 9 espaços e 8 pecinhas quadradas, e você pode desligar essas peças até um espaço vazio. Esse jogo inicia com uma configuração que a gente chama de estado inicial, em que as peças estão de uma maneira que você não deseja. E você quer mover as peças no jogo para chegar a um estado final, que atende às metas do jogo, que aqui está como a meta especificada. Encontrar uma solução para esse jogo, no fundo, é encontrar qual que é a sequência de ações que vai do estado inicial até o estado final. Nesse exemplo, temos uma solução com 8 passos. Mas a questão é que, de início, nós não conhecemos qual sequência de ação leva ao resultado. Nós temos que encontrar, temos que buscar esta sequência de ações. Mesmo sendo um jogo bem simples, este quebra-cabeça, ele é interessante por quê? Bom, porque nos permite ver alguns dos principais elementos de um problema. Você tem um estado, que neste caso é a posição de cada peça e do espaço livre no quadro do jogo. Você tem as operações que envolvem alterar a posição da peça que está adjacente ao espaço vazio para alterar o estado do jogo. Uma solução é simplesmente a sequência de ações que vai do estado inicial ao estado final. E, adicionalmente, nós podemos medir o custo de uma solução. Ou seja, se eu consigo chegar do estado inicial ao estado da meta em N passos, então eu tenho um custo de N operações para chegar à solução. Neste exemplo, os custos são constantes, cada operação tem o mesmo custo. Mas existem problemas em que o custo varia de acordo com a operação realizada. Os exemplos que nós vimos até agora, aquele mais prático e o toy problem, tem algumas coisas em comum, que é comum a vários problemas. Primeiro, você tem uma série de objetos que de início não estão como você deseja. Mas você quer dispô-los de uma forma que para você é interessante. A configuração inicial nós chamamos de estado inicial.
A configuração meta, que atende aos objetivos, nós chamamos em geral de estado final, ou estado meta. Para chegar do estado inicial ao estado meta, nós podemos fazer o quê? Executar uma sequência de ações. Então, nós temos que conhecer as ações que nós podemos realizar para chegar à meta. Bom, esses agentes são os agentes de busca, ou os agentes que nós chamamos de orientados ou baseados em objetivos. Por quê? Porque eles querem atingir objetivos. Esses agentes, na prática, utilizam algum procedimento de busca para encontrar, e eles vão testando e procurando a série de operações que leva de um estado inicial até uma solução. Basicamente, só para reforçar, esses agentes assumem que o problema que eles têm que resolver atende a algumas características. Primeiro, o domínio é descrito por uma série de estados, ou seja, o agente altera estados. Segundo, um estado se refere ao arranjo dos objetos do domínio ou do problema em um certo instante. Uma operação altera um estado produzindo um novo estado, ou seja, ela transforma estados. E o desempenho do agente é mensurado pelo seu sucesso em atingir objetivos. Então, essas são as premissas do uso de um agente baseado em objetivos. Nós, nas próximas aulas, vamos explorar a ideia e exemplos de um agente baseado em objetivos utilizando um toy problem, que é o problema dos 2 jarros de água. Imaginem a seguinte situação, que eu acho que vocês já viram até em alguns filmes. Nós temos 2 jarros d'água, um com 4 litros de capacidade, o outro com 3 litros de capacidade, e que de início estão vazios. Mas a nossa intenção é ter, por exemplo, 2 litros no pote de 4 litros de capacidade e outro pote vazio, outro jarro vazio. Os jarros não têm marcação nenhuma. E as únicas ações possíveis são encher os potes até ficarem completos, despejar o conteúdo dos potes d'água, deixar eles vazios, ou despejar o conteúdo de um pote no outro pote. E mesmo assim você tem que chegar a 2 litros exatos no pote de 4 litros. De início a gente não sabe qual que é a configuração que leva do estado inicial com os jarros vazios até uma configuração com 2 litros no jarro de 4 litros e o J3, que é o jarro de 3 litros, vazio. Por que esse problema? Porque de início eu não sei qual que é a sequência que leva à solução. Nós temos uma configuração inicial que não atende aos objetivos e nós precisamos chegar à configuração final, à meta, realizando ações sobre o estado do problema. As ações podem ser vistas de forma bem interessante como um grafo, assim como no caso do jogo das 5 moedas. Basicamente, eu posso representar os estados por pares de números. Digamos, o estado inicial é 0 e 0, onde cada número indica a quantia de água nos jarros de 4 e de 3 litros. A meta seria ter, por exemplo, 0 e 2, um jarro vazio e o outro com 2 litros. De forma genérica, o estado seria J4 e J3, 2 variáveis inteiras que indicam quantos litros eu tenho em cada pote. Para representar as ações, bom, o que é uma ação? É uma transição que muda esses valores, só que elas têm pré-condições. Por exemplo, eu só posso esvaziar um pote que não está vazio. Então, eu tenho que ter essa informação também associada a qualquer agente que pretenda resolver este problema. E também tenho que ser capaz de verificar se um estado é a solução. E isso é feito por um teste que pega um estado e avalia se ele está em acordo com os objetivos que foram propostos. Mas, dada essa abstração, nós vemos que um grafo a representa muito bem. Então, um nó E1 ali representa o estado inicial. O nó E2 representa um estado que foi derivado por uma certa ação que eu fiz. Por exemplo, ali eu completei o conteúdo do jarro de 4 litros.
Então eu parti de 0, 0, ambos jogos vazios, apliquei uma ação, a mediação O, e cheguei ao estado E2, onde eu tenho 4 litros e 0 litros nos respectivos jarros d'água. Então, no fundo, a gente vê que agora encontrar uma solução pode ser visto como encontrar um caminho ou gerar um grafo que realmente encadeia as operações que simulam ou que geram uma solução. Ao gerar este grafo, a gente pode expandir esta ideia e pensar assim: se eu representar o estado inicial através de um nó em um grafo e aplicar todas as séries de ações que eu puder aplicar a partir daquele nó, eu vou ter um grafo. Nesse grafo, cada nó representa um estado que é atingível a partir da situação inicial. E os arcos são as ações que levam de um nó para outro. Esse grafo chama-se espaço de estados. Ele é uma abstração útil porque permite pensar no problema agora não como jarros d'água, e sim como um grafo que é uma estrutura abstrata e que é fácil de ser tratada, ou mais ou menos fácil de ser tratada, por algoritmos. Neste grafo, o que é uma solução? É simplesmente encontrar um caminho no grafo que leve do estado inicial a um estado que passe no teste objetivo. E isso pode ser feito com busca. Aliás, se nós vemos que um problema pode ser modelado como um grafo, é natural pensar que uma solução pode ser obtida com busca em grafos. Como conclusão dessa aula, eu quero que vocês fixem as seguintes ideias. Primeiro, para especificar um problema, basicamente nós temos o quê? Um estado inicial, um teste de objetivo, que é aquilo que define quando que a gente chegou a um estado meta. E temos que ter conhecimento sobre quais as ações podem ser aplicadas nos estados do problema. Temos que ter conhecimento sobre isso. E a solução, então, quando isso é possível, quando essa modelagem é viável, pode ser obtida por um processo de busca que percorre o espaço de estados associado ao problema. Existem vários métodos de busca. Nós veremos durante as aulas do curso alguns deles. Por exemplo, a busca em profundidade, a busca em largura, a busca pela melhor escolha, que também chamam de best first, e o algoritmo A estrela. Então, até a próxima aula.